Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre Shantideva, que é o vídeo número 31 da playlist Daniel Simões, onde nós estudamos a origem do pensamento da iluminação, que é tratado no documento escrito pelo Shantideva, chamado Bodhicariavatara. E este é um documento escrito no século VIII e é muito interessante. E como nós agora estamos fazendo este trabalho desta playlist que é a Luz do Mestre, nós vamos mais uma vez conhecer quem é Shantideva, mas desta vez nós vamos focar o estudo na meditação. Os benefícios da meditação. Para quem não sabe, a meditação é uma pérola preciosa na vida de uma pessoa. Porque nós sentamos com um estado de espírito, com um certo sentimento no corpo, e quando nos levantamos, estamos com outro sentimento. Outra perspectiva. Claro que eu já passei por situações na minha vida onde eu me sentava para meditar e difícil era concentrar devido à carga energética que existia em meu peito, devido à turbulência dos pensamentos que existiam em minha mente. Às vezes em períodos na nossa vida não fica tão fácil. Mas a meditação, ela apresenta-nos, mostra-nos onde está o centro de si em nós. E isso é um conforto imenso, porque esse centro é a fonte da água que todos nós precisamos para encontrar a paz. A paz verdadeiramente, ela não se encontra no mundo, ela encontra-se em nós. A diferença entre quem não é iniciado para saber onde está o centro de si, a fonte de água espiritual que todos buscamos, a diferença é a mesma entre uma pessoa que está num deserto e olha ao seu redor e só vê areia por todo lugar, com uma pessoa que está num deserto, mas ela tem um ponto de referência na paisagem, que é uma fonte de água. Ela pode se distanciar imenso da fonte de água, mas ela sabe onde está essa fonte. Basta ela focar a sua atenção na direção da fonte e ela pode ir na direção da fonte e beber a água. Essa é a grande diferença. O ego Daniel, ele pensa assim: é um tesouro imenso eu ter a meditação comigo, eu ter essa preciosa pérola, porque onde quer que eu vá, isto pensa o ego Daniel, onde quer que eu vá, eu tenho essa pérola comigo. Eu posso em qualquer lugar, em qualquer situação, encontrar um momento onde eu me sento e atravesso o deserto na direção dessa fonte, que me equilibra, que me dá um ponto de referência. E nós vamos conhecer um pouco o Shantideva. No Bodhicariavatara tem a história de Shantideva, que é uma história curta, que diz o seguinte: Shantideva nasceu no século VII na antiga província de Saurashtra, na Índia. O seu pai, Kalyanvarman, que era o rei dessa província, chamou-lhe Shantivarman, que quer dizer armadura de paz. Desde a sua mais tenra idade, o príncipe manifestou um profundo respeito pelos mestres espirituais e uma grande bondade pelos habitantes do reino, sobretudo pelos pobres e pelos doentes. Um dia encontrou um asceta que lhe ensinou a arte de meditar sobre Manjushri, o Buda do conhecimento, e pouco tempo depois Manjushri apareceu-lhe numa visão e abençoou-o.
Quando o rei morreu, a corte preparou com grande pompa, a sagração do príncipe, erigindo um majestoso trono. Na noite anterior à cerimónia, Manjushri apareceu ao príncipe em sonhos, sentado nesse trono, e disse-lhe: meu filho, este trono é meu. Sou o teu mestre espiritual, não é conveniente que partilhemos o mesmo assento. O príncipe acordou e compreendeu que não deveria reinar. Renunciando aos faustos da corte, fugiu e entrou na ilustre Universidade Budista de Nalanda. Foi ordenado monge por Jayadeva, o principal dos 500 panditas, e recebeu o nome de Shantideva, que significa divindade de paz. Sem que ninguém se desse conta, estudou a tripla recolha, os ensinamentos do Buda e assimilou perfeitamente o seu sentido pela meditação. Compôs então 2 tratados, Shiksamukaya, ou o Compêndio das Instruções, e o Sutra Samukaya, ou o Compêndio dos Sutras, nos quais expôs a essência do seu saber e da sua profunda realização. No entanto, aos olhos dos seus companheiros, ele não passava de um ignaro preguiçoso a quem chamavam de buçuco, o que só sabe comer, dormir e fazer as suas necessidades. Todos achavam imoral alimentar esse parasita com as oferendas dos fiéis e decidiram fazer tudo para correr com ele. Tendo-se posto de acordo, os monges proclamaram que cada um, por sua vez, devia pregar o Dharma. Pensavam assim que, para evitar ser humilhado, Buçuco fugiria. Mas não só isso não aconteceu, como apesar da insistência dos seus colegas impacientes para o ridicularizar, ele recusou-se a pregar, argumentando com a sua ignorância. O caso foi levado ao abade, que decidiu que o monge recalcitrante se submetesse à regra. No grande átrio do templo, prepararam então um trono inusitadamente alto, dispuseram um altar com numerosas oferendas e convocou-se a assembleia completa dos monges. À hora prevista, convidaram o parolo a sentar-se. De repente, sem que alguém se desse conta como, Shantideva estava sentado no cimo desse trono, desmensurado. Alguns começaram a sentir-se pouco à vontade. Shantideva perguntou: devo comentar um texto conhecido ou devo dar um ensinamento inédito? Os panditas olharam surpreendidos e trocistas e responderam: a vossa aptidão a dormir e as vossas outras maneiras são realmente extraordinárias. O melhor é manter essa vossa tradição específica. Improvisai-nos um discurso. Então, Shantideva expôs o Bodhikarayavatara, mais pequeno que o seu compêndio das instruções e mais detalhado que o seu compêndio dos sutras. Enquanto ensinava, a assistência estupefacta viu Manjushri majestosamente sentado no céu e concebeu uma grande fé. Quando Shantideva chegou a estes versos do 9º capítulo, que dizem: quando nem a realidade nem a não-realidade deixam de se apresentar ao espírito, então, na ausência de qualquer outra atitude possível, o espírito liberto de conceitos tranquiliza-se. Neste momento ele elevou-se lentamente no céu com Manjushri, cada vez mais alto, até se tornar invisível. No fim do Bodhikarayavatara só ouvia a sua voz. Os panditas, cuja memória tinha a reputação de infalível, imediatamente puseram o seu discurso por escrito. Mas uns encontraram-se com 700 quadras, outros com 1000 e outros com mais ainda. A versão dos panditas do Kashmir tinha 9 capítulos e 700 quadras. A versão dos panditas de Mangada tinha 10 capítulos e 1000 quadras. Levantou-se uma dúvida em seus espíritos. No seu discurso, o mestre tinha dito que lessem continuamente o compêndio das instruções ou então que se estudasse como abreviado o compêndio dos sutras. Ambos os textos eram desconhecidos de todos. 2 panditas de memória infalível decidiram procurar Shantideva. Depois de muitas buscas, encontraram-no no sul da Índia, meditando junto a um stupa. Explicaram-lhe então longamente as razões da sua visita. Shantideva disse-lhes que a versão autêntica era a dos panditas de Mangada e que os 2 compêndios estavam em Nalanda, nas traves do telhado da sua cela. Encantados, voltaram a Nalanda e encontraram no lugar indicado 2 manuscritos, escritos na fina caligrafia dos panditas.
De novo voltaram para junto do mestre que lhes explicou o sentido desses textos. A existência extraordinária de Shantideva progrediu sempre. Percorreu a Índia realizando milagres, salvou milhares de pessoas da fome multiplicando o alimento, curou doentes e feridos, deu fé aos incrédulos e viveu como um perfeito Bodhisattva. Nós vamos focar este estudo, como eu disse, na meditação. Mas antes de nós chegarmos à meditação, nós vamos conhecer o capítulo Adotar o pensamento da iluminação. Porque se não adotarmos o pensamento de iluminação, como vamos chegar a querer a iluminação? A iluminação, compreendamos, é diferente da completa iluminação. A iluminação, digamos que é o caminho que leva à completa iluminação. A pessoa passa a ser iluminada a partir do momento que se auto-apercebe. Os graus de iluminação dependem da dedicação da pessoa em se autodescobrir. Então o capítulo 3º, Adotar o pensamento de iluminação, diz o seguinte: felicito-me pelo bem feito por todos os seres, graças ao qual eles se livram dos sofrimentos dos lugares de tormento, que eles sejam felizes. Regozijo-me pelos seres que acumulam méritos, pois são para eles causa da iluminação. Que todos obtenham a libertação definitiva do doloroso ciclo das existências. Rejubilo com a iluminação dos Budas e com os níveis de realização dos seus filhos, os Bodhisattvas. Regozijo-me com os pensamentos virtuosos, vastos e profundos como um mar, desaguando na felicidade dos seres e com os atos que concretizam o bem dos seres. Com as mãos juntas, suplico aos Budas de todo o universo: acendei a lâmpada do Dharma para todos aqueles que estão perdidos e caem no abismo de dor. Com as mãos juntas, imploro aos Budas desejosos de se extinguir: ficai ainda entre nós, por ciclos sem fim, para que o mundo não fique mergulhado na cegueira. Tendo realizado tudo isto, e pela virtude do mérito que assim adquiri, possa eu ser para todos aquele que apazigua a dor. Possa eu ser para os doentes o remédio, o médico e o enfermeiro, até à extinção da doença. Possa eu, em revoadas de alimentos e bebidas, atenuar o suplício da fome e da sede, e nos períodos de grande penúria dos antarakalpas, ser eu próprio comida saciante e bebida desalterante. Possa eu ser para os pobres um tesouro inesgotável, resposta sempre pronta para tudo o que lhes falte. Todos os meus corpos e bens, todo o meu mérito do passado, do presente e do futuro, tudo abandono sem hesitar, para que a finalidade de todos os seres seja atingida. O Nirvana é a renúncia a tudo, e o meu espírito aspira ao Nirvana. Se devo tudo abandonar, mais vale dá-los aos outros. Que nunca seja estéril encontrar-me com alguém. Entrego este corpo ao capricho de todos os seres, que o maltratem, ultrajem, castiguem, cubram de pó. Façam sempre dele um joguete, um objeto de escárnio e de chalaça. Que me importa se lhes dei o meu corpo? Obriguem-me a fazer tudo o que vos seja agradável, mas que nunca vos seja ocasião de dano. E se alguém se irrita contra mim ou me quer bem, que isso mesmo sirva para a realização de todos os seus votos. Oxalá os que me caluniam e magoam, os que se riem de mim e todos os demais recebam a iluminação. Possa eu ser o protetor dos abandonados, o guia dos que caminham, e para os que aspiram à outra margem, ser a caravela, a barca e a ponte. A ilha que busca uma ilha, a lâmpada dos que precisam da lâmpada, o leito de quem queira um leito, o escravo de quem queira um escravo. Ser a pedra do milagre, a jarra do tesouro inesgotável, a fórmula mágica, a planta que cura, a árvore dos votos, a vaca da abundância. Como a terra e os outros elementos servem os múltiplos propósitos dos seres em um número vasto como o céu, na vastidão do espaço sem fim, posso eu também ser de todas as maneiras útil aos seres que povoam o espaço,
por todo sempre, até que todos sejam libertos. Tal como os Budas precedentes adotaram o pensamento da iluminação e gradualmente o foram praticando, farei nascer em mim o Bodhisattva para o bem do mundo, e uma a uma exercitar-me-ei em todas as práticas que o preparam. Tendo deste modo abraçado firmemente o pensamento da iluminação, o sábio, para favorecer o seu desenvolvimento, deve o encorajar ainda, e ainda refletindo assim: hoje o meu nascimento chegou à maturidade e recebo pleno proveito da minha qualidade de ser humano. Hoje nasci na família dos Budas, hoje sou um filho de Buda. Agora resta-me agir em conformidade com um homem que respeita o costume da sua família. Não receba ela de mim uma mancha que altere a sua pureza. Como um cego que encontra uma joia num monte de esterco, em mim surgiu, não sei como, este pensamento da iluminação. É um elixir que nasce para abolir a morte do mundo, um tesouro inesgotável que acaba com a miséria do mundo, um remédio incomparável que tira a doença do mundo, uma árvore sobre a qual o mundo repousa, cansado de errar pelos caminhos da vida, uma ponta aberta a todos os que chegam para os conduzir para além das vias dolorosas, uma lua espiritual em luar que refresca do escaldão das paixões do mundo, um imenso sol que dissipa as trevas da ignorância, uma nova e untuosa manteiga, filha da nata bem batida do leite do bom Dharma. Eis preparado o banquete da alegria para a longa caravana humana que segue pelos caminhos da vida, faminta de felicidade. Todos, venham todos saciar-se. Hoje, na presença de todos os protetores, convido toda a gente ao estado de Buda e até lá à felicidade. Que os deuses, os Asuras e os demais se regozijem. E adotado o pensamento da iluminação, agora nós vamos então finalmente compreender um pouco a visão que o Shantideva nos dá sobre a meditação, essa pérola preciosa em nossa vida. O capítulo 5, guardar a vigilância, diz o seguinte: quem queira respeitar a regra tem de vigiar o espírito com atenção. A regra é impossível de observar para quem não domina a instabilidade do espírito. Mesmo os elefantes selvagens na voragem do cio provocam menos desgraças que este elefante, o espírito desenfreado em A20 e nos outros infernos. Mas se o elefante espírito for bem agarrado pela rédea à atenção, todo o perigo se desvanece e todo o bem se oferece. Tigres, leões e elefantes, ursos e serpentes, todos os inimigos, todos os carcereiros dos infernos, fúrias e vampiros, todos são agarrados quando o espírito é agarrado. Todos são domados quando o espírito é domado. E porquê? Porque todos os perigos e toda a panóplia de sofrimentos procedem do espírito e só do espírito, assim disse o verídico, que é Buda. Quem fabricou com empenho os engenhos do inferno? E quem o calcetou de ferro ao rubro? E essas mulheres vampiros, de onde vêm? Essas mulheres vampiros, fazemos aqui um parênteses, nos infernos, os adúlteros sentem um impulso irresistível de subir à gigantesca árvore Kutashmalmi, onde mulheres com dentes de ferro os agarram em abraços que os despedaçam. Isto é um sentido figurado, né? Que nós estamos aqui vendo. A pessoa, se tiver o pensamento focado na luxúria, como nós já estudamos no livro tibetano dos mortos, do Bart Todol, quando a pessoa chega no vazio, é o seu mundo interior que se apresenta. Se ela estiver focada na luxúria, vai ser isso que se apresenta. E claro que tudo se transforma em algo não positivo nesse sentido, né? Por isso eles falam aqui, essas mulheres vampiros, de onde vêm? Tudo isso procede da perversidade do espírito, disse o Buda. Assim, ela é a única coisa a temer neste mundo. Reparem que os ensinos todos convergem para o mesmo. Todos os ensinos que nós já estudamos até aqui, inclusive do livro do Bart Todol, convergem para isto.
para entender que tudo procede da perversidade do espírito. Todas essas coisas não positivas. Então é o espírito que precisa ser tratado, cuidado, curado. E continua. Se a perfeição da generosidade consistisse em enriquecer o mundo, os salvadores ancestrais não a teriam possuído, uma vez que o mundo continua pobre. O pensamento de sacrificar tudo o que se tem a todos os seres, bem como o fruto desse sacrifício, é o que se chama perfeição da generosidade. Ela é, portanto, o espírito e nada mais. Para termos a certeza de que ninguém os vai matar, onde podemos guardar os peixes e os outros animais? A perfeição da ética é renunciar a fazer mal. Quantos malfeitores seria eu capaz de matar se há tantos como a vastidão do espaço infinito? Mas quando eu matar o espírito da cólera, todos os inimigos cairão no mesmo instante. Onde encontrar um pedaço de couro tão grande que cubra a terra inteira? Não bastará a sola de uma sandália? Assim, nunca poderei dominar os fenómenos exteriores, mas no meu espírito ganharei mestria. Que me importam as outras mestrias? Ganharei mestria ao dominar os fenómenos. Ganharei mestria ao dominar o espírito, curar. E continua. O corpo e a palavra são de menos valia. De modo algum consegue o que um espírito claro consegue por si só, como a dignidade de Brahma e outras recompensas. Orações, asceses prolongadas, tudo é vão quando o espírito está distraído e confuso, disse o omnisciente. Aqui ele já nos está conduzindo para a concentração, para a verdadeira concentração, porque ele aqui diz orações e asceses prolongadas, tudo é vão quando o espírito está distraído e confuso, disse o omnisciente, que é Buda. Para abolir o sofrimento e alcançar a felicidade, em vão seguem errando à toa os que não conhecem o segredo do espírito, o ensinamento supremo e essencial. O meu espírito tem de ser claramente guardado e vigiado. Sem esta prática de controlar o espírito, as outras nada valem. Tal como uma pessoa magoada e rodeada de gente estouvada protege a sua ferida com cuidado, assim, rodeados de malfeitores, devemos proteger o nosso espírito como se ele fosse uma ferida em carne viva. Com medo de sentir a mais pequena pontada de dor, protejo com todo cuidado um ferimento. Por que será que, estando ameaçado pelas montanhas que esmagam, que são as montanhas do inferno, que aproximando-se entre si esmagam os danados, por que será que, estando ameaçado pelas montanhas que esmagam, nunca me lembro de proteger esta chaga que é o meu espírito? Agindo conforme esta regra de conduta, o asceta, mesmo rodeado de malfeitores ou entre um rancho de mulheres, permanece firme e tranquilo. Que me importa perder toda a minha fortuna, todas as honrarias, a própria vida e mesmo qualquer outro bem espiritual, mas perder meu espírito, isso nunca. Aos que querem controlar o espírito, dirijo esta minha súplica: guardem com toda a força e atenção a vigilância. Tal como um homem perturbado pela doença é incapaz de agir, o espírito perdido e disperso é incapaz de qualquer ação. Se o espírito vagueia na distração, tudo o que o estudo, a reflexão e a meditação puderam produzir esvai-se da memória como a água de um vaso rachado. Muitos são os homens instruídos, crentes e zelosos, que por falta de vigilância se expõem às máculas da transgressão. A inconsciência é um ladrão, sempre à espera de um eclipse da atenção. Assim, despojados do mérito acumulado, caímos nos destinos funestos. As paixões são um bando de piratas à procura de uma passagem. Se a encontram, pilham-nos toda a virtude e arrasam a fortuna, que é um renascimento nos mundos superiores. Oh, atenção! Nunca te afastes da porta do coração. Recordemos os suplícios dos mundos inferiores para a fazer voltar, caso ela se afaste. Felizes os que agem com cuidado e deferência, no respeito pelas instruções dos seus mestres.
da convivência com os mestres, nasce facilmente a atenção. Os Budas e os Bodhisattvas pousam o seu olhar sobre todas as coisas, tudo lhes é presente e também eu estou na sua presença. Com este pensamento, que a nossa conduta reflita modéstia, respeito e receio. Façamos com que a lembrança dos Budas nos venha a cada instante. Quando a atenção permanece à porta do espírito para o guardar, a vigilância vem e, mesmo que se afaste, rapidamente volta. Portanto, antes de mais, devo estar consciente do meu estado de espírito e, se em falta, devo permanecer imóvel e sossegado como um cepo. Ele está querendo dizer que quando ele diz, portanto, antes de mais, devo estar consciente do meu estado de espírito e, se em falta, deve-se sentar em meditação. Não fazer nada, fique quieto, feche os olhos. Retorne o equilíbrio. Se em falta, devo permanecer imóvel e sossegado como um cepo. Sem espreitadelas inúteis para aqui e para acolá. Ele está-nos a colocar em meditação. Reparem bem. Ele está-nos colocando sentados, imóveis, sossegados como um cepo. E ele diz, sem espreitadelas inúteis para aqui e para acolá, devo guardar o olhar ligeiramente baixo e o espírito em recolhimento. Para repousar a vista, podemos ocasionalmente contemplar o horizonte e, quando apercebemos a sombra de um viandante, podemos levantar o olhar para o saudar. A caminho, para nos darmos conta de eventuais obstáculos, podemos examinar sempre que necessário os 4 pontos cardeais. Quando repousamos, podemos voltar-nos e olhar para trás. Depois, tendo visto o que se passa à frente e atrás, podemos avançar, recuar ou fazer com conhecimento de causa com o que é conveniente face às circunstâncias. A posição do meu corpo deve ser esta, diz o neófito ao começar uma dada ação. Esta ação é a meditação. É sobre a meditação que ele está falando aqui. Isto que ele está falando aqui é no mundo interior. Tudo isto. A posição do meu corpo deve ser esta, diz o neófito ao começar uma dada ação, que é a meditação. E enquanto ela decorre, deve ainda verificar a sua posição de vez em quando. Deve também vigiar de perto o espírito, esse elefante em cio, com medo que ele rompa o laço que o amarra ao grande mastro, que é o respeito pelo Dharma. Este mastro, o respeito pelo Dharma, é a fonte que está no centro do deserto, o ponto de referência. Como está meu espírito? Vai repetindo enquanto se exerce na meditação e observam sem o deixar escapar um só instante. Se todavia em certas circunstâncias não for possível agir assim, como um grande perigo, ou numa festa, então que esteja à vontade, pois é dito que no tempo de generosidade a disciplina pode folgar. Se decidimos a propósito de começar uma atividade, não devemos pensar noutra antes de a acabar, agindo do coração inteiro. Ou seja, ele está nos colocando concentrados em nossa vida. Deste modo, o que fizermos será bem feito, senão ambas as ações serão defeituosas e a confusão que nasce da falta de vigilância não parará de crescer. Abandonemos o interesse pelas coisas sensacionais e pelas mais variadas e infatigáveis conversas nas quais nos deleitamos demasiado frequentemente. Redes sociais e eventos internacionais. É logo que este versículo aqui, este verso, é logo que faz lembrar os eventos internacionais e as redes sociais ou os encontros de amigos com conversas de nada. Eu vou repetir este verso. Abandonemos o interesse pelas coisas sensacionais e pelas mais variadas e infatigáveis conversas nas quais nos deleitamos demasiado frequentemente. Esgravatar a terra, arrancar ervas e traçar linhas no chão são atos estéreis. Recordando a regra dos Budas, devemos receá-los e, sem hesitar, renunciar.
Se nos queremos mexer ou falar, devemos, antes de mais, examinar o espírito, estabilizá-lo e depois então agir de maneira apropriada. Pensar antes de agir. Se nos sentimos movidos pela atração ou pela aversão, não devemos agir nem falar, devemos ficar quietos como um cepo. Quando o coração se mostra excitado, trocista e orgulhoso, ou vaidoso, inquisidor ou rancoroso, insidioso, ávido de elogios, desdenhoso, grosseiro e brigão, devemos ficar quietos como um cepo. Será que o meu espírito está em busca de ganhos ou de honrarias, de glória, ávido de companhia e desejoso de ser servido? Ficarei, portanto, quieto e ledo como um cepo. O meu espírito baniu o interesse pelo bem dos outros, é interesseiro e inclinado a conversas? Ficarei, portanto, quieto e ledo como um cepo. Ele está nos colocando sempre em meditação, para nós examinarmos estas forças que se apresentam no espírito, que está sujeito a apresentar-se no espírito. Intolerante, indolente, tímido ou desenvergonhado, palrador, dedicado unicamente à sua camaradilha, ficarei, portanto, quieto e ledo como um cepo. O valoroso praticante, quando vê o coração agitado desta maneira, arrebatado por projetos inúteis, deve refreá-lo com toda a força pelo método dos contrários. Determinado e inabalável na sua fé, firme, bem educado e respeitador, tendo pudor e receando as faltas, sossegado, dedicado à satisfação dos outros, sem se aborrecer com os desejos contraditórios dos seres pueris, pelo contrário, sempre compassivo e pensando ser isso o efeito das paixões, sempre irrepreensível e agindo para o bem, para o seu bem e para o bem dos outros. Compreendendo que o eu é como uma ilusão, sem realidade, assim guardarei o meu espírito. Relembrando continuamente o valor desta vida humana, obtida depois de tanto tempo, assim guardarei o meu espírito imóvel e firme como um monte Meru. Este capítulo, ele continua, ele é bem grande, mas aqui nós conseguimos ter uma boa apresentação dos ensinos do Shantideva. Ele chama-nos, clama para que nós nos sentemos e meditemos e descobramos onde está esse centro de si em nós, essa fonte de água que traz a paz ao mundo, traz a paz a nós. Não vai haver nada no exterior de nós que nos faça realmente ter paz. Não é, por exemplo, um filho que vai trazer alegria a nós. Ele pode trazer alegria, mas é momentâneo. Eu tenho uma filha com 16 anos. É a coisa mais linda da minha vida. Mas eu não deposito nela a alegria da minha vida. Eu não deposito nela a minha paz interior. Ela está aqui e, salvo seja, está sujeita a ela ir primeiro que eu. Aí se eu basear a minha paz, a minha alegria nela, onde fica a paz e a alegria? Como é que se lida com algo tão extremo quanto o desencarnar de um filho se nós não acreditamos que existe uma continuidade do espírito? Onde está o verdadeiro tesouro da humanidade? Ele está mais perto de nós do que a ponta dos nossos narizes. É a solução para todos os problemas do mundo. É o encontro consigo mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Quando nós conseguirmos despertar na humanidade, cada um de nós, despertar em si, a memória do centro de si, do ponto de consciência que somos, sem forma e sem dimensão, e compreendermos que todos somos um e o mesmo, ponto de consciência, manifestado em diversas formas, em diferentes níveis de percepção. Quando nós trouxemos isso para a nossa memória, a paz vem na Terra. Porque a paz só pode vir na Terra quando nos autoconhecemos. Deixamos de buscar no exterior
o que queremos que sacie as dores do nosso espírito. Está em nós a solução. Aí é que é o mais irónico de tudo. É que a solução para tudo está em nós. Espero que tenham gostado de mais este estudo e muita luz para todos! O meu trabalho está agregando valor à sua vida. Deseja contribuir para que este continue sendo produzido e distribuído gratuitamente, agregando valor à vida de outras pessoas? Patrocine o nosso trabalho e ajude-nos a manter esta obra. Este é um trabalho de equipe, sozinho eu não seria capaz. Se quiser me auxiliar neste trabalho, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho e muita luz para todos!